Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o capítulo 24, que tem o tema: Qual é a importância do estudo dos astros? Então, logo nessa figura, nós temos aí a fotografia, né, do satélite artificial TESS, que ele viaja pelo universo. Então, a função desse satélite é rastrear, né, novos planetas. Então, ele procura novos planetas. Ele foi lançado pela NASA e já identificou 3 novos planetas fora do nosso sistema solar. E também eles utilizam para procurar, né, forma de vida em outros lugares. Então, nós vamos estudar sobre esse assunto. Vamos estudar os astros, os satélites, tudo aquilo que nós temos no nosso universo. Temos uma ciência chamada de astronomia. A astronomia é a ciência que estuda os astros, ou seja, os corpos celestes, presentes no nosso universo. Aí ele estuda também a sua origem, a sua formação, além também dos fenômenos que ocorrem com esses astros. Então essa astronomia, né, essa ciência, ela é a mais antiga que nós temos no nosso conhecimento, né? Então os povos da antiguidade, eles utilizavam os conhecimentos astronômicos, né, de astronomia, para fazer orientação das suas navegações, marcação do início, né, do cultivo de agricultura, estações do ano e medição também do tempo. E essa ciência, ela foi ganhando conhecimento, foi ganhando estudo, tecnologia, e hoje, né, nós temos aí, né, essa associação do desenvolvimento científico mais o tecnológico ligado aí, né, à astronomia. Então proporcionou descobertas que fazem parte do nosso cotidiano, como por exemplo os computadores, os telefones celulares, né, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, satélites artificiais, né, que são esses que são enviados pela NASA no espaço à procura de informações, catalogar imagens, né, e assim por diante. Então essa ciência, ela é bem antiga e bem utilizada pelos povos antigos e até hoje. Falando um pouco sobre o universo, o que é o universo? É o tempo, o espaço, a matéria e a energia onde se encontram as galáxias e os astros. Então, existem várias galáxias formadas por várias estrelas, nebulosas, planetas, satélites naturais, né, que é igual o nosso, que é a Lua, cometas, asteroides e entre outros. Então, tudo isso aí reunido faz parte do nosso universo. E a nossa galáxia, né, aqui está inserida o nosso sistema solar, é a Via Láctea. Esse é o nome da nossa galáxia. Então nós ali encontramos vários corpos celestes se movimentando livremente ali, planetas que ficam orbitando ali, né, em volta do Sol, formando o nosso sistema solar. Então é aqui, né, que você mora, né, na galáxia Via Láctea. Então todos nós estamos, né, presente nessa galáxia aqui. Então, olhando assim, né, uma coisa bem assim de admirar, né, de beleza e também de complexidade, e você fica ali assim de forma admirada, né, com tanta coisa envolvida, com várias ciências como química, como biologia, como física, né? Então tem várias ciências inseridas aí para o estudo dessa parte, né, que é a astronomia, que vai estudar todas as galáxias, né, e os astros também. Aí, falando um pouquinho sobre esses itens, né, que compõem as galáxias, nós temos a nebulosa. Aí tem uma fotografia dela, uma delas, né, que são várias. O que é uma nebulosa, na verdade? É uma poeira cósmica cheia de gases ali presentes. Então forma aquela massa de poeira com gases, né? Isso é uma nebulosa. Temos também as estrelas, que são numerosos astros que têm a sua luz própria. E a luz da estrela, ela pode se apagar.
e ela ainda mesmo depois de apagada, ela continua emitindo a luminosidade, que é quando chega aqui para a gente conseguir observar. Você olha para o céu estrelado, né? Muitas daquelas estrelas ali já se apagaram, já morreram, mas continuam emitindo luz, né? Porque vem chegando pelo universo, né? Até a gente conseguir visualizar. Uma das estrelas mais famosas que nós temos aqui na nossa galáxia é o Sol, né? Ela é uma estrela e ela está no centro do nosso sistema solar, que aí tem a teoria, né, do heliocentrismo. Porque antes pensava-se que a Terra é que era o centro do universo, que era o centro, né, do nosso sistema solar. E no caso aí seria a teoria do geocentrismo, né? O geo seria a Terra no centro de tudo e os planetas ficavam, né, ao redor, orbitando ao redor dela. Só que esses três pesquisadores aí, ó, Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton, foram os que começaram a estudar, observar, pesquisar sobre esse assunto e chegaram à conclusão de que não é a Terra que é o centro e os planetas ficam ao redor dela. Na verdade, o Sol é que está no centro e em volta dele vários planetas orbitam ali, né? E por isso a teoria do heliocentrismo. Temos também os asteroides, que são corpos rochosos e metálicos que orbitam o Sol, porém pequenos, né, para se chamar de planeta. Então, só vai ganhar o nome planeta se ele for maior e tiver também um formato, né, diferentemente desse que está na figura. Temos também os meteoroides, que são corpos sólidos, pouquinho menor que os asteroides, porém eles atingindo a atmosfera terrestre, né, pode fazer ali a emissão de uma claridade conforme ele, né, tem um atrito ali, né, com a camada, com a atmosfera. Aí ele passa a se chamar meteoro, tá? Tem muita gente que chama meteoro de estrela cadente, mas na verdade não é uma estrela, né? Meteoro são corpos sólidos, menores que asteroides, que quando eles passam ali pela atmosfera terrestre, eles emitem uma claridade, aí faz aquele rastro, né? Aí as pessoas pensam que é uma estrela que está caindo, né? Por isso o nome estrela cadente, mas na verdade não tem nada a ver, né, com o fenômeno luminoso, né? Esse fenômeno luminoso não tem nada a ver com as estrelas, tá? E caso esses meteoros consigam atingir a superfície terrestre, aí eles passam a se chamar de meteoritos. Aí aqui, ó, tem uma figura de um meteorito que estava em exposição lá no Museu Nacional, que fica no Rio de Janeiro. Porém o Museu Nacional, né, bem sabemos que ano passado ele teve um acidente e pegou fogo, então destruiu aí praticamente o museu todo e boa parte do acervo que tinha ali, né, na exposição. Porém o meteorito, como é um material diferente, né, e até para ele conseguir entrar aqui na atmosfera terrestre, ele já, né, fica incandescente, ou seja, pega fogo. Então, por ter pegado fogo lá no museu, ele se permaneceu e não foi destruído. Mas é uma foto antiga, né, de quando ele ficava exposto lá no museu. Então, esse meteorito aí, ele foi achado, né, no ano de 1784. Tem até aí na fotografia as informações, né, por Joaquim da Mota, no próximo a um riacho em Bendego. E ele foi transportado ali, né, para o Museu do Rio de Janeiro, lá no Museu Nacional, em 1888, e estava em exposição, né, até o ano passado. Só que aí, por ter pegado fogo lá no museu, aí o museu agora, né, está sendo reconstruído lá. Mas o meteorito sobreviveu, né, ao incêndio. Temos também os cometas, que são corpos compostos por gelo, poeira e pequenos fragmentos rochosos. Aí, ao se aproximarem do Sol, eles aquecem e começam a perder gases, que formam essa cauda aí, né, que você vê na figura, nessa imagem. Então, esses são os cometas. E temos também os planetas. Os planetas, né, no nosso sistema solar, eles orbitam ao redor do Sol e não possuem luz própria.
Aí coloquei o exemplo aí de Saturno, que eu acho que é um dos planetas depois da Terra, é claro, um dos mais bonitos, né, a sua estrutura, devido ali à formação dos seus anéis. Então tem aproximadamente ali 7 anéis ao redor do planeta, e existe uma hipótese em relação à formação desses anéis, né, que poderiam ser resquícios de cometas, asteroides, luas que se colidiram, se despedaçaram e ficaram ali os fragmentos, né, orbitando ao redor de Saturno, e daí formou-se os seus anéis, né? Então eu acho muito bonito esse planeta, por isso que eu coloquei a foto dele aí para representar, né, os planetas. E o nosso sistema solar, ele é composto por 8 planetas. Então temos ali, né, aqui o Sol, e os planetas eles ficam orbitando ao redor do Sol. Então, o primeiro planeta, logo depois aqui dessa estrela que é o Sol, temos o Mercúrio, depois Vênus, depois a Terra, depois Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Exatamente nessa ordem aqui, né? Então, o mais próximo do Sol é o Mercúrio e o mais distante do Sol é o Netuno, tá? Antigamente, né, existiam-se 9 planetas, tínhamos aí a presença do Plutão. Só que depois, né, de vários estudos e várias observações, e tecnologia foi avançando, então percebeu-se que ele, por ser muito pequenininho, vamos dizer assim, um asteroide anão, então ele não foi considerado mais como planeta, né? Esse é planeta anão. Então ele saiu da classificação de planeta, tá? Então o sistema solar atualmente só é composto por esses 8 planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, tá? Então são apenas 8 planetas que compõem aí o nosso sistema solar. E nós temos alguns satélites naturais, como a Lua, né, que orbitam ao redor de outros astros que são maiores, e eles ficam ali, né, orbitando em volta desse astro maior devido à gravidade. Então, o que vai orbitar, né, a Terra é a Lua. Então, a Lua é o nosso satélite natural. E o seu brilho, ele é resultado da reflexão, ou seja, dos raios solares se refletindo nela, e aí por isso que ela fica, né, com esse brilho, principalmente em lua cheia, que você vê, né, a lua bem grande, bem bonita e bem brilhosa, que é a reflexão da luz do sol que emite nela, né? Então bate nela e reflete, e a gente consegue observar, tá? Então a Lua é o nosso satélite natural, mas existem outros planetas que também possuem os seus satélites naturais. Marte, por exemplo, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno também possuem satélites naturais, não é só a Terra que possui, tá? Mas a Terra é o que a gente, né, é o nosso planeta, é a nossa casa, então a gente fala-se mais dela e da Lua, que é o nosso satélite natural. E tudo começou, né, com a observação do universo. Então sempre foi algo assim que tinha muitas interrogações na cabeça das pessoas, dos cientistas, né, de querer saber mais, de querer buscar mais informações a respeito desse tão temido e tão cheio de perguntas e questionamentos sobre o universo, né? Então tudo começou observando ele, né, olhando realmente para o céu e querer saber o que era aquilo que brilhava, o que era aquilo que às vezes passava assim, né, em movimento, por que o sol estava aqui e passando o horário, daqui a pouco ele estava ali, por que essas coisas se movimentavam. Então era muitas questões, né, na cabeça das pessoas. Então, né, esses 3 cientistas que a gente já falou aí, né, que é o Galileu Galilei, o Kepler e Isaac Newton, foram os que deram pontapé inicial para não só ficar observando, mas também fazer, né, conclusões, pesquisas a respeito do nosso universo. Aí eles desenvolveram alguns equipamentos, como lunetas, telescópios, né, para facilitar a observação, né, já que é uma
coisa distante. Então, assim como inventaram o microscópio para enxergar coisas pequenas, temos também o telescópio que vai, né, ajudar a gente a observar coisas que estão distantes, né? E Galileu Galilei, em 1609, criou essa luneta aqui, né? Depois que foi criado esse outro telescópio aqui em 1668 por Isaac Newton, tudo com o objetivo de querer buscar mais informações a respeito do universo. Nós temos também agora, né, a NASA, né, ela desenvolve cada vez mais tecnologias avançadas e telescópios, né, espaciais que fazem a varredura do universo, fotografando imagens, né, coletando informações. Aí nós temos aqui, né, o telescópio Hubble, que é um telescópio bem famoso aí, né, tem mais de 30 anos que foi lançado aí pela NASA, justamente, né, para coletar essas informações e fotografias do universo. Então ele fica, né, coletando essas informações. E nós temos também uma ciência que derivou da astronomia, que é a astrobiologia, que é a ciência que estuda a vida no universo. E para isso, né, precisa de conhecimento de várias áreas, como eu já tinha falado anteriormente. Não só da biologia, mas como da astronomia, da geografia, da física, da geologia e também da química. Então, todas essas ciências juntas, né, estudam aí, né, e procuram vida no universo, que é a ciência, né, que abriga tudo isso, que é a astrobiologia. Aí falando um pouquinho mais, né, sobre o telescópio Hubble, ele foi lançado pela NASA em 1990 a bordo do ônibus espacial Discovery. Então eles enviam imagens, né, do espaço para as bases na Terra, né, com todas essas imagens que a gente viu aí ao longo, né, da nossa aula, e outras que vocês podem também pesquisar. Vocês podem entrar em sites, né, que mostram essas figuras para vocês, né, observarem, né, quem tem curiosidade sobre o universo, ter aí mais informações. E uma outra coisa interessante que se descobriu, né, como está aí na apostila, no Acredite Se Quiser, temos esse ser vivo, né, que é o tardígrado. Aqui tem uma imagem dele, vista em microscopia eletrônica, já que ele é tão pequenininho, né, que o microscópio óptico você não consegue observar ele. Você vai precisar de um microscópio mais potente, né, que é a microscopia eletrônica de varredura, que vai conseguir ali aumentar mais de 1000 vezes, né, justamente para você observar, né, coisas, estruturas tão pequenininhas. Aí nós temos aqui, né, o tardígrado, que são animais microscópicos capazes de sobreviver em diversos tipos de condições extremas, como no vácuo e em variações extremas também de temperatura. Podem ir aproximadamente de menos 270 graus, né, a 150 graus Celsius. Além disso, são capazes de sobreviver a altas doses de radiação. E na ausência de água, eles se desidratam e entram num estado de hibernação, chamado criptobiose. Então, eles conseguem fazer essa adaptação para evitar morrer, né, por causa da desidratação. E em 2007, um satélite, né, da Agência Espacial Europeia lançou milhares de tardígrados no espaço. E o projeto indicou que esses animais conseguiram sobreviver e ainda conseguiram manter a sua capacidade de reprodução ao retornarem à Terra. Então, esses animais, por viver em ambientes assim, né, tão extremos, com temperaturas, né, extremas, tanto baixa quanto alta, e além de sobreviver também sob doses de radiação altíssimas, e ainda tem aquele mecanismo, né, que na ausência de água eles, né, entram em hibernação para manter a vida. Então conseguiram sobreviver no espaço, e quando retornaram à Terra continuaram se reproduzindo normalmente. Então nada daquilo afetou, né, a vida desses animais. Então são animais bem resistentes, né? Então uma informação interessante para a gente também, né, adquirir. E agora terminando com aquele quadrinho relembrando que tem no final da apostila de vocês, que faz ali um resuminho de tudo aquilo que a gente viu no capítulo.
Então, o universo, a teoria mais aceita para dizer, né, a origem do universo é a do Big Bang. Mas é claro, é uma teoria, né? Sabemos que a teoria, até que ela seja refutada por outra, é o que costuma ser mais aceita, mas não significa que seja a verdade. Então, o universo, né, nós temos ali a nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, onde, né, local onde se encontram os nossos astros. Que astros são esses? Temos os cometas, temos os asteroides e os meteoroides, né, que são corpos celestes de diferentes tamanhos, pequenos ou grandes, que contêm ali, né, coisas, informações que são menores do que um planeta, não são considerados um planeta. Temos ali o planeta anão, né, que são corpos que possuem massa menor que um planeta e não é um astro dominante, né? Então não pode se chamar um planeta, né? Então ele é classificado como planeta anão. Temos ali os satélites naturais, que são aqueles astros ou corpos celestes que ficam orbitando outros corpos celestes maiores. Nós temos as estrelas, que têm luz própria. O Sol, né, é uma dessas estrelas e é a mais importante para o nosso sistema solar. E tem aquela teoria, né, do heliocentrismo, onde o Sol ele é o centro do nosso sistema solar e todos os outros planetas, né, que estão ali ao redor, que são em número de 8, né, eles ficam orbitando ali ao redor do Sol. Então o Sol fica no centro e os planetas, né, ficam orbitando em volta. Então é isso aí, pessoal. Então ficamos por aqui. Se tiver alguma dúvida, é só mandar uma mensagem. Leiam, né, a matéria da apostila, que ali tem muito mais informação adicional e interessante para você que gosta dessa área, né, que gosta do universo. E até o próximo assunto, então. Tchau, tchau.